Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom, hoje eu vou gravar o módulo para vocês 13 da frente 2. É um módulo que fala sobre os aspectos humanos do Centro-Oeste. Na verdade, são os aspectos humanos e os aspectos econômicos, tá? Não é um assunto muito difícil, é um assunto bem tranquilo, na verdade. É um assunto que tem uma abordagem, sim, nas provas de vestibulares, principalmente quando a gente fala no sentido migração. Tá? Então, nós já vimos migração, nós vimos que a região centro-oeste é uma das regiões que recebem migrantes de todas as regiões, e são elas as responsáveis, então, pela composição dessa população. Tá? Hoje o centro-oeste ele é dividido em 4 unidades federativas, nós vimos isso, né? O Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, com a capital Brasília. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aí no que tem de importante dentro do quadro humano do Centro-Oeste. Acho que a primeira questão é a gente observar esse crescimento, principalmente a partir de 1950, dessa população do Centro-Oeste. Você pode perceber, inclusive, né, em termos de população absoluta, ela salta num período de mais ou menos 60 anos de 1,5 milhão para praticamente 13 milhões de pessoas. Tá? Então, é justamente a partir de 1950, com a construção de Brasília, é que começa a se acelerar esse crescimento na cidade. Tá? Na cidade não, na região centro-oeste, na verdade. Eu acho que um dos fatores seria aí, agora pensando bem, né, que ele está tratando da região centro-oeste como um todo, a construção de Brasília é um dos fatores, em termos atrativos, mas depois, a partir da década de 60, década de 70, né, com a abertura das fronteiras agrícolas, isso também apresenta um crescimento, né? Então, você vê aqui que na população urbana, nós temos uma maioria em relação à população rural. Você percebe, inclusive, que essa população rural ela dá uma oscilada e depois ela volta a crescer. Então, novamente aqui, a questão do fruto, né? Fruto da fronteira agrícola, tá? Da abertura dessa fronteira agrícola. Bom, em termos de regiões, olha que interessante, né? Em 1940, nós tínhamos apenas 2 estados aqui, né? Mato Grosso e Goiás. Depois, na década de 60, já foi criado o DF, e na última Constituição, né, de 80 para 90, nós já temos a inserção aqui do Mato Grosso do Sul. Desculpa. Na verdade, em 77 foi criado o Mato Grosso do Sul, então de 70 para 80. Tá? E na última Constituição, de 80 para 90, vamos ver se a gente observa essa população de Goiás. Né? A gente tem a separação aqui de Goiás sendo criado o estado do Tocantins. Então, essa população ela não tem um crescimento muito grande. Por quê? Porque essa população justamente do Tocantins vai ser inserida na região norte após a divisão. Tá certo? Então aí, alguns dados para vocês, algumas características. Em termos de população urbana por regiões, né? Eu acho que o que mais se destaca nessa tabela é a região sudeste, tem 92% da população urbana, né? E a região centro-oeste, ela apresenta aí um índice considerável, de 83,8. Ela ocupa, na verdade, a segunda colocação, segundo essa tabela do IBGE, tá? Que a sua apostila traz. Em termos da questão étnica, racial, né? Racial a gente não usa muito, mas é assim que eu vou me referir, na verdade. O Centro-Oeste tem uma separação entre 43% brancos, uma minoria negra e 50% de outros, né? Que poderia estar entrando aí com a questão da cor parda, mestiços, na verdade. Tá? Ele coloca aqui outras como amarelo, orientais, japoneses, chineses. Eu acredito que, na verdade, ele esqueceu de colocar também a população parda. Tudo bem? Agora a gente percebe, por exemplo, que essa população branca está muito concentrada na região sul, fruto do processo de colonização, né? O Centro-Oeste também tem uma maioria branca. E aqui no norte e no nordeste, né, a presença também desses outros. Então, acho que é importante a gente considerar também a população parda aqui dentro dessa divisão. Tá? Em relação à expectativa de vida, eu acho que o destaque vai ser sempre esses daqui, né?
sul, deixa eu pegar o geral, regiões sudeste, região sul, tá? Mas o que você vem percebendo? Que o centro-oeste ele vai apresentando uma considerável característica, né? Então isso assim é bastante interessante, na verdade. Deixa eu virar um pouquinho aqui. É bastante interessante, na verdade, que a gente percebe que o centro-oeste ele não está numa situação tão ruim do ponto de vista socioeconômico que a gente vai observar no decorrer da aula, tá? Essa outra questão está relacionada à população dos censos demográficos. A FUVEST acho que trouxe uma questão sobre essa. Ou foi a FUVEST ou foi a Unesp. Primeiro, vamos observar esse crescimento, né, que ocorre na população brasileira, mas o que mais me chama a atenção aqui é que a população norte e a população centro-oeste, elas mantêm ritmos de crescimento bastante constantes, muito próximos uns dos outros. Então, isso é um dado que, na verdade, chama bastante atenção. Tá certo? Aqui o PIB por habitante. Então, de novo, você pode perceber aí o destaque para o Distrito Federal. Tem uma média aí de cerca de 13 mil, acredito que deve ser dólares, né? Não está especificado, mas deva ser isso sim, tá bom? O Mato Grosso também se destaca. A pirâmide etária, uma pirâmide ainda muito próxima de um país em desenvolvimento, né? Uma pirâmide que a gente chama de pirâmide em expansão, aquela que tem a base larga e o topo estreito, mas isso é da base da década de 1980. Quando você observa isso no ano de 2010, ela ainda continua uma pirâmide em expansão, mas com estreitamento da base e um aumento do corpo, tá? Já é uma característica de uma pirâmide em expansão com pirâmide estável. Então, a gente chama esse tipo de pirâmide em transição, tá? Em relação à questão da migração, mobilidade da população entre as regiões geoeconômicas brasileiras, né? Vamos perceber aí que o centro-oeste ele se destaca bastante por esse fluxo migratório, né? Na verdade, ele está na cerca do segundo maior a receber migrantes, quando comparado perde somente com a região sudeste. Beleza? Então, isso é um pouquinho do aspecto humano, não tem muita novidade aí. Acho que, na verdade, é interessante a gente observar a questão das migrações, que é um fenômeno muito forte para a região, e dos indicadores sociais que eles vêm sendo cada vez um pouco melhores quando comparados às outras regiões do Brasil. Né? Sempre fica ali num patamar muito próximo do Sudeste. Agora, do aspecto econômico, dá para a gente falar do que, basicamente? Dá para a gente falar da agricultura, dá para a gente falar da agropecuária. Então, vamos pensar algumas coisinhas do que acontecem aqui. Olha, nessa região do Pantanal Mato Grossense, né, onde nós vamos encontrar o gado pantaneiro, já no sul do Pantanal, nós temos a presença de grama, de pradarias, na verdade, de campos, né? E esses campos, eles vão servir para o desenvolvimento da chamada pecuária extensiva, né? Vamos lembrar que a pecuária extensiva é aquela em que o gado ele é criado solto e é alimentado na base da pastagem, tá? Então tem um destaque para essa questão no Mato Grosso do Sul, que é muito importante, né? É um gado de uma pecuária, na verdade, semi-extensiva, porque ela é uma pecuária bem cuidada, né? Ela é uma pecuária que tem que faz uso de vacinas, de gado selecionado, de raça selecionada e tudo mais. Já no norte do Mato Grosso, se você se lembrar, nós temos aqui a presença da floresta amazônica, então ele dá o destaque para o cultivo da borracha, apesar que essa área toda ela vem sendo desmatada nos últimos anos, fruto do avanço da fronteira agrícola. Tá? Depois toda a região do Cerrado, que ele está mostrando aqui, tá? É uma região que também vai desaparecer para o avanço, no caso, da soja, que a gente vai ver também. Em termos de indústrias, eu acho que o que é interessantíssimo de citar, 2 centros industrializados, que é Anápolis e Catalão, no estado de Goiás, né? Você pode perceber que tem uma indústria muito básica ainda, uma indústria muito incipiente, né? Meio pautada ali nos produtos minerais, pautada numa indústria alimentícia, né? O que se destaca, então, na verdade, é Anápolis e Catalão, como 2 centros mais industrializados aí com a indústria automobilística. Tá? Esse dado é um dado claríssimo, né, da distribuição regional da indústria. Você percebe que ela fica bastante concentrada na região sudeste, principalmente em relação ao pessoal que se encontra ocupado nessa indústria. Tá? Hoje, muitas dessas indústrias partiram em direção ao norte e partem em direção ao centro-oeste também. Tá?
Em termos de valor de produção, obviamente se destaca o Sudeste e o Centro-Oeste sempre naquela posição muito próxima da região Norte, né? Vamos considerar que a região Norte ela tem, se não me engano, 8 estados e a região Centro-Oeste tem apenas 4 estados. Então, situação diferente. E uma questão que a gente vai ter uma aula só sobre isso mais para frente, são classificações de rodovias, tá? Então ele trata aí as chamadas rodovias radiais. As rodovias radiais são aquelas que saem de Brasília, tá? Então Brasília está aqui. O que ele faz? Ele faz um traçado no sentido horário, tá? E vai realizando a nomenclatura dessas rodovias no sentido horário. Então começa lá, né, com BR-1, BR-2, até BR-10, até BR-100, na verdade. As radiais vão de BR-0, né, BR-1, na verdade, até BR-100. E essa característica dela é sair justamente da cidade de Brasília. Tá? Depois nós vamos ter as rodovias longitudinais, as transversais, as rodovias de ligação. A gente vai ter uma aula só sobre isso e eu classifico para vocês. Tá? Vamos observar daí nessas rodovias radiais. Olha só, ligando Belém até Santos, né? A BR-10, depois a BR-50. Você vai percebendo o quê? Que existe uma tentativa de ligar esse centro-oeste a outras regiões do Brasil. Por quê? Porque o centro-oeste é uma celeira agrícola, né? Nós vamos precisar construir os chamados corredores de exportação, e vai se direcionar em direção aos portos, para que possam ser feitas as exportações aí. Ok? Temos a Transpantaneira. A Transpantaneira, na verdade, ela é meio uma piada, né? Porque ela é uma rodovia que, no período da chuva, ela alaga toda e ela fica inviável ser utilizada. E temos um importante meio de locomoção, que é a hidrovia do Mercosul. Para você que viu aí a frente 1, a questão do maciço de Urucum, né? O maciço de Urucum, ele fica nessa região aqui do Mato Grosso do Sul. A hidrovia do Mercosul é essa hidrovia do Paraguai, né? Então, o que acontece? O pessoal tira o minério de ferro e o manganês do maciço de Urucum e, pelo rio Paraguai, consegue fazer a exportação desse minério de ferro e manganês dos países platinos, no caso, principalmente a Argentina, tá certo? Para poder fazer o desenvolvimento da sua indústria siderúrgica aí. A Novo Oeste e a Ferroban, que é uma rodovia que vai ligar essa região, ainda de uma maneira muito precoce, até a cidade de São Paulo, né? A ideia é ligar até o Porto de Santos, tá bom? E o gasoduto Brasil-Bolívia, que também passa por essa região, né? O gasoduto Brasil-Bolívia, ele sai de Santa Cruz da Sierra, vem até mais ou menos Campinas, tá? E depois segue até Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E a expectativa desse gasoduto Brasil-Bolívia é que ele avance também em outras regiões do Brasil, outros estados aí. Tá? Ele traz o gás natural da Bolívia, lembrando que esse gás ele foi naturalizado, né, durante o governo do Evo Morales. Quem fez toda a construção desse gasoduto foi a Petrobras, e o Brasil perdeu muito dinheiro com essa nacionalização aí. Tá? A gente até pensou que os países fossem romper, Brasil e Bolívia, mas não romperam, por causa da política do momento. Beleza? Agora, olha que interessante, né? A gente tem aí a questão do avanço da soja. Então, em 1970, essa soja, que é um produto típico da área fria, ela vai se tropicalizar e ela vai avançar em direção ao centro-oeste. Olha, eu não sei se eu já indiquei para vocês esse documentário, eu imagino que sim, devo ter indicado na última aula, mas vou comentar novamente, né? É o chamado Sertão Velho Cerrado. Tá? Um documentário que você vai encontrar na Netflix aí, que vai falar justamente sobre essa exportação de soja, tá? Essa produção de soja no Brasil. Agora, aqui a gente tem também um exercício, dois mapas que vão aparecer nos seus exercícios, sobre a década de 50 e a década de 90. Né? Então, ele já delimita ali a região da futura capital em 50, em 90 já está delimitado como o Distrito Federal. Tá? Perceba, por exemplo, que de 50 para 90, a gente passa a ter um outro estado, uma outra capital, que é Cuiabá, com Mato Grosso do Sul. Né? E você percebe também uma troca muito interessante, que é dessa pecuária extensiva para uma agricultura extremamente moderna, que vai acontecer. Tá? Tanto uma agricultura
mecanizada quanto uma pecuária melhorada, né? Então, o Centro-Oeste hoje ele é considerado aí o celeiro agrícola do Brasil. Tá? O que os caras estão produzindo? Olha, o Mato Grosso tem se destacado bastante pelo plantio do arroz, da soja e do milho. Né? O Mato Grosso do Sul, que tem também uma forte pecuária extensiva, aí que a gente conversou sobre, também tem um avanço do plantio da soja, do trigo e da cana. E Goiás também é produção da cana. Então, o que está avançando em direção ao Centro-Oeste? Tudo que for monocultura. Tá? E essa monocultura, quando ela avança, ela vai abrindo o que esse mapa apresenta aí, né? Que é a fronteira agrícola, desmatando e produzindo aí a agricultura. Beleza? E junto com essa fronteira agrícola, vai muitas vezes aí a questão do gado, né? A questão da pecuária extensiva, que é extremamente complicado do ponto de vista ambiental. Beleza? Ó, acho que é tranquilinho, não é uma aula muito complexa, uma aula assim só para a gente pontuar alguns assuntos interessantes. Vamos dar uma observada aí. Compare os mapas do Centro-Oeste referentes às décadas de 50 e 90 quanto à configuração territorial. Então, já chamei sua atenção ali para a criação do Mato Grosso do Sul, tá? Mas eu não tinha percebido uma coisa, assim, me passou desapercebido, na verdade. Ó, o estado de... Uou, o que eu fiz? O estado de Tocantins, né? Que será criado aqui e será inserido na região norte, beleza? Então, em relação à configuração territorial, a gente pode mencionar tanto a criação do Mato Grosso do Sul, que o seu gabarito não traz, quanto, por exemplo, o desmembramento, né, do estado de Tocantins de Goiás, beleza? Depois, em relação à ocupação da terra, analisando o papel dessa região no contexto econômico do país, então é importante a gente salientar o quê, né? Que ocorre um melhoramento, né, dessa agricultura e da pecuária, tá? Transformando ela numa área mais moderna. Questão bastante tranquila. Existe o número 2, mostra aí a questão do cerrado, do Pantanal, e daí vai mostrar o que também, né? O avanço da soja. É disso que ele trata ali nos 3 primeiros tópicos. Analise o mapa e considere as informações apresentadas. Discorra sobre as condições naturais dessa região, e justifique sua transformação com base na primeira frase, uma região desbravada pela tecnologia moderna. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar ali, olha, a região possui um clima tropical, é isso que você vai colocar no seu gabarito, tá? Com solos lateríticos, né? Solos que têm aí a formação da laterização. Como que a laterização ela é formada? A laterização, solos lateríticos, eles são típicos de áreas tropicais. Então, nas áreas tropicais tem que ter o quê? Calor e umidade, tá? E consideravelmente, quando você tem o desmatamento, por exemplo, esse solo ele fica muito exposto à umidade. E depois, quando vem o sol, esses minerais ferruginosos eles afloram, formando as chamadas lateríticas. Esse solo laterítico ele é combatido de uma maneira muito simples, tá? Uma tecnologia bobíssima. Eu estou usando tecnologia, mas é um meio bobíssimo, que é a calagem, que é a aplicação de calcário no solo para fazer a correção da acidez. Tá? Então, muito simples. O que você tem que colocar aí? Ó? Como ele pergunta para você... Deixa eu só puxar aqui a minha barra. Sobre as condições naturais, então a gente vai ter que colocar aí, ó. Uma região de clima tropical, que apresenta solos lateríticos, você pode colocar, que são corrigidos, cuja acidez é corrigida através da calagem. Beleza? Ele não pergunta que tipo de produto se desenvolve ali, né? Ele fala, e justifique sua transformação com base na primeira fase, uma região desbravada pela tecnologia moderna. Você pode dizer o quê? Essa região ela se tornou o celeiro agrícola do Brasil, né, com o desenvolvimento de uma agricultura ou de uma agropecuária extremamente moderna. Tá? Daí sim você pode citar, se você quiser, os produtos agrícolas, mas sem necessidade. Letra B. Justifique as mudanças que fizeram com que a terra deixasse de representar apenas uma modalidade de investimento e passasse a ser um fator de produção. Olha, aí é uma situação muito complicada, né? Por quê? Durante os anos 70, principalmente, né, o governo brasileiro incentivou muito a ida de pessoas para essa região, justamente para que fosse feito o povoamento dela, né, para que fosse feita uma ocupação. Isso traria mais segurança para as regiões fronteiriças do Brasil, por exemplo. Então, com o tempo, isso foi mudando, porque essas pessoas foram para lá
e começaram simplesmente a desenvolver a agricultura de uma maneira muito intensa, tá? E realizar sua produção. Você dá uma olhada no gabarito aí e veja o que dá para você retirar de legal daí, tá? Número 3. Na década de 70, agricultores também foram atraídos por propaganda semelhante à do período cafeeiro, no caso do período cafeeiro com a migração italiana. Foram alvos dessa propaganda principalmente os pequenos proprietários da região sul e do sudeste também. Nós vimos isso em migração, né? A galera vai para lá porque vê vantagem na obtenção de terras mais baratas. Número 4, bem interessante esse, são chamados portos secos. Tá? Então, esses portos secos, eles têm como finalidade o quê? Fazer todo o processo de fiscalização que um porto comum faria. Só que, na verdade, ele é um porto seco. Nós temos aí 2 exemplos que a FUVEST vai pedir, que é Catalão e Anápolis. Então, ele pede, cite 2 características geográficas do centro-oeste brasileiro que justifiquem a criação de um porto seco. Olha, a primeira característica que a gente pode colocar é a centralidade geográfica, né? Já que principalmente a região centro-oeste, ela está vinculada a todas as regiões do Brasil, ela faz fronteira com todas as regiões do Brasil, né? O segundo motivo é a questão de ser uma região de agronegócio, de estar vinculada aí ao desenvolvimento da soja, principalmente, que tem como destino a exportação. Então, mediante meu comentário, você monta a sua resposta aí. Número 5, falando um pouquinho sobre a correção desse solo, né? Essa prática que a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ela vai desenvolver, que é a aplicação de calcário no solo para correção da acidez. Então, número 5, bem bobinha, alternativa correta, letra A. Número 6, sobre o Pantanal Mato Grossense. O que acontece com o Pantanal Mato Grossense? Ele é uma área de planície, sedimentar, ele é atravessado pelo Rio Paraguai, né? É uma região que se avança, inclusive, em direção à Bolívia e Paraguai. Tá? Sobre o Pantanal Mato Grossense, é correto afirmar: ocupa uma área aproximadamente de 200 mil km², abrangendo o oeste do Mato Grosso do Sul e um pequenino trecho do Mato Grosso. Tudo bem. Número 1, verdadeiro. Número 2, sua vegetação é variada. Sim, ele é, na verdade, o chamado ecótono. Né? Lembra que eu usei essa expressão com vocês na aula passada? Ele é uma faixa de transição. É uma área de planalto. Não, acabei de dizer para você o quê? Que é uma planície. Tá? Então, 4 é falso. 8. Nessa área predomina a pecuária leiteira. Olha, se é semi-extensiva, ela tem que ser o quê? A pecuária de corte, a pecuária destinada à produção de carne. 16. Localiza-se aí o maciço de Urucum, importantes reservas de minério de ferro e manganês, que é exportado para os países latinos pela hidrovia do Mercosul. Tá? Bastante informação, né? Vai pausando aí, tá bom? Número 7, olha aí, né, os corredores de exportação, saindo de todas as regiões que você puder imaginar. Isso é muito interessante, tá? Fazer o seguinte, eu vou pedir para depois vocês darem uma olhada com calma, né? Porque aqui ele mostra, por exemplo, a questão da hidrovia do Rio Madeira, né? O Rio Madeira, que é um afluente do Rio Amazonas. E por aqui acaba saindo o quê? Acaba saindo a soja. Ele é um exercício muito tranquilo, vocês não vão ter dificuldade de resolvê-lo, tá? E eu aconselho que vocês deem uma olhadinha aí, porque ele é bem bobinho. Número 8. É preocupante a detecção de resíduos de agrotóxicos no Planalto Mato-Grossense, Planalto Chapada dos Parecis, onde nascem o Rio Paraguai e parte de seus afluentes, cujos cursos dirigem-se para a planície do Pantanal. Em termos ecológicos, o efeito crônico da contaminação, mesmo sob baixas concentrações, implica efeitos na saúde e no ambiente a médios e longos prazos, como a diminuição do potencial hidrológico de espécies animais e vegetais. Sabe que o Pantanal ele ainda é muito protegido, né? Vou mudar a expressão, ele é muito preservado. Por que ele é tão preservado assim? Olha, ele é preservado porque ele é um território de difícil ocupação, né? Alaga-se muito na região. Com base no texto e nos seus conhecimentos, é correto afirmar que, letra B, no Mato Grosso ocorre grande utilização de agrotóxicos devido a essa agropecuária, em virtude principalmente da quantidade de soja, milho e algodão nela cultivada, né? O algodão aí é um algodão no Mato Grosso do Sul, principalmente, é um algodão herbáceo, tá?
algodão bom, algodão de boa qualidade. Número 9, participação dos estabelecimentos com 2.000 hectares ou mais em relação ao total de área. Tá? E daí a gente sabe que o quê? Quando a gente vai tratar de terras no Brasil, as terras elas são medidas em hectares, né? E toda terra ela tem que cumprir a chamada função social. Isso é pela Constituição. Tá? O que significa função social? Ela tem que produzir alguma coisa. Se ela não estiver produzindo nada, ela vai ser desapropriada para ser inserida no processo de reforma agrária. Tá? E o Centro-Oeste, obviamente, ele é muito característico pela concentração de terras, de forma vergonhosa. Tá? Lembrando aí que a concentração de terras no Brasil é um fator histórico, né? Começa desde dos latifúndios das capitanias hereditárias. Número 10, também falando sobre o agronegócio, alternativa correta a letra E, vou dar uma gabaritadinha nela. Número 11, falando sobre esse avanço da fronteira agrícola e o comprometimento dos corpos hídricos, né? Então você percebe que esse desmatamento ele ocorre bem aqui na fronteira agrícola, no avanço da fronteira agrícola. Essa região é chamada de fronteira agrícola, arco do desmatamento, arco da violência. Nós também já conversamos sobre isso, tá? E ela mostra o quê? Como que é feito isso, ó. Primeiro a extração de madeira, depois vende-se a madeira, planta-se grãos, e quando mais nada dá certo, rota o gado em cima. Hoje o gado avança vergonhosamente aí, tá bom? Número 12, letra D de dado, tá? Depois dá uma olhada que o texto é o texto do Aziz Absaber, né? Um texto que é bacana a gente ter contato aí. Número 13. Em um debate sobre a expansão do agronegócio na região centro-oeste, um agricultor afirmou: eu não compro terra, eu compro o clima. Considerando-se a frase em destaque, é correto afirmar que o agricultor, letra C, pode modificar as propriedades do solo mediante o emprego de insumos químicos, mas é dependente das condições climáticas, como, por exemplo, do regime de chuvas. E principalmente essa região centro-oeste depende do regime de chuvas por conta desse regime V da Amazônia, tá? É por isso que quando nós tivemos aí esse aumento de desmatamento da Amazônia, ele não é interessante para os agricultores, tá, do centro-oeste. Por quê? Porque as chuvas podem se diminuir. Beleza? Povo, uma aula muito básica, uma aula muito simples, uma aula sem grandes objetivos aí. A parte econômica gira muito em torno da soja, em torno da exportação dessa soja, da viabilização da exportação dessa soja. E é isso, tá bom? Agora eu vou gravar a frente 3 para vocês. Abraço, tchau, tchau.